disso. Porque tem grupos, né, que querem avançar, tem uma ideia muito além, né? Não, a gente quer, por exemplo, a gente quer chegar onde? A gente quer acabar com o capitalismo. Bom, tá, eu também quero. Só que quais os desafios desse momento agora? O desafio desse momento era... Ainda não derrotamos, né, o bolsonarismo, mas estamos agora com, né, um passo, conseguimos avançar, mas a gente ainda tem uma tarefa. E essa tarefa é a tarefa que nós temos que nos dedicar. Uhum. Então, não, mas aí você está dialogando com não sei quem, você está... Não, a gente dialoga mesmo. Não porque é um princípio, que nem você falou, não é porque é uma questão moral, é o que eu sou a favor do diálogo. Uhum. A questão é que a gente tem que ter claro qual é o nosso objetivo, onde a gente quer chegar, e delinear qual é o melhor caminho para chegar lá. E esse caminho não é você simplesmente sair falando qual é a sua opinião. Porque se fosse isso, seria muito fácil fazer política. Sim. Se eu fosse lá ser vereadora, por exemplo, chegar lá e falar assim, minha opinião é X, Y, Z. Nossa, que maravilha seria. Eu podia falar, xingar todo mundo, falar, olha, sua opinião é horrível. E tem muita gente que faz política assim. E não constrói nada. Aí não adianta. A gente tem que pensar tem políticas... que ir pro movimento, né, cara? Exato. Tem que fazer parte do processo, né? Agora, assim, por exemplo, você falou do neofascismo, né, cara? Você está comentando sobre ele. Olívia, por exemplo, você tocou num assunto muito importante, assim, porque as pessoas falam assim, o Bolsonaro perdeu, né? O bolsonarismo foi derrotado. Cara... Ele foi derrotado, né? Concordo que teve uma frente ampla que lutou contra, mas assim, ninguém, até os 99% das urnas apuradas, ninguém sabia quem ia ganhar. Porque tava no talo o negócio, entendeu? Então, quer dizer, é o que você disse, assim, tipo, nós temos, por exemplo, hoje... 40% de pessoas que votaram no Bolsonaro, eu não sei exatamente agora o cenário atual, mas existe ainda, né, essa frente toda. Mas vamos tentar colocar na base, tipo, quando você fala neofascismo, o que você cita por neofascismo, assim? O que você entende por neofascismo? Assim? Eu também vou dar um espetáculo, porque assim, pra gente ir no conceito mesmo, porque a galera que tá vendo fala assim, cara, o que eles estão falando? O que é esse tal neofascismo? Entendeu? É uma polêmica... definir o governo Bolsonaro como um governo que representa o movimento neofascista. Por vários motivos. Porque às vezes a pessoa fala assim, olha, fascismo é o que aconteceu na Itália. Pronto, não tem como você pegar esse conceito e levar. Outros pegam, não, fascismo se você observar isso, aquilo, é fascismo, né? E tem também uma discussão mais no sentido teórico. O que define de forma mais geral o neofascismo, né? Eu, sinceramente, eu leio assim... E como a coisa está em andamento, a gente não tem necessariamente uma posição, assim, é isso, né? Mas eu acho que, basicamente, a gente poderia entender que é um movimento social, começando por aí, né? É um movimento que está na sociedade, que é um movimento reacionário, que é anticomunista, que trata essas pautas, né, como você derrotar, né, eliminar, por exemplo, a esquerda, essa é uma das principais pautas deles, e que não é um movimento da elite econômica, é um movimento de massas, né, é um movimento que, claro, é cooptado por grupos dominantes, mas não é um movimento organizado por eles. Então, assim, é um movimento social que sempre existiu no Brasil, existe no mundo inteiro, e que ganhou força por várias razões, tanto estruturais, quanto razões próprias da conjuntura, crise, a própria direita nossa, né, que nem gostava de ser chamada de direita, que estava também acabada, a esquerda acabada, e que, enfim, vários fatores que deu força para um movimento que sempre existiu, entrar em campo, né? E, enfim, ganhar uma eleição. Então, assim, entender esse processo, as razões disso ter acontecido é muito importante até para que a gente consiga coibir. Eu vejo assim, por exemplo, né, cara, daqui um ano e pouquinho,